Estudando a doutrina espírita, na mensagem sublime de Jesus, nós vamos percebendo que as maiores dificuldades se encontram em nós mesmos. A doutrina espírita é tão clara como clara é a mensagem de Jesus, junto ao trabalho que ele fez em favor daquela multidão tão distraída no mundo, ensinando o poder do ser humano. Amai-vos uns aos outros. Isso significa que Jesus nos conhece por dentro e sabe que nós temos este poderoso dote que é a capacidade de amar. Se Jesus reconheceu isto, amai-vos uns aos outros, é porque ele sabe que nós podemos nos amar mutuamente. Se isso não acontece, é porque nós estamos descuidados com as nossas decisões na ilusão do mundo. Então, todo o trabalho da doutrina espírita é acordar os nossos valores latentes, bem no profundo de nossas almas. É toda a mensagem divina, a herança de Deus, que somos todos nós. Todas as criaturas são criadas por Deus. O que desaparece no túmulo não é a criação de Deus, é a criação dos nossos pais. Mas a criação de Deus supera o túmulo e continua vivendo, e continua progredindo através do trabalho de amor, do lado de cá e do lado de lá. A lei de Deus é uma só. Ela é para os espíritos, que são, na realidade, criação divina. Então, Deus deu poderes aos espíritos, por Ele criados, que somos todos nós, toda a humanidade, com esta mensagem do amor incondicional. É uma palavra tão simples, tão facilmente entendida. O que não é entendido é justamente a nossa conduta. O que nós estamos fazendo da nossa vida, o que estamos fazendo dessa mensagem de Deus que Jesus nos trouxe, o que estamos fazendo da nossa capacidade de pensar e de existir. E a doutrina ainda tem o roteiro, para que você não diga: eu não sei o que fazer para atender a Deus. Eu não sei o que fazer para ser bom. Eu não sei o que fazer para ajudar as pessoas. Nossa, é uma coisa impressionante como no nosso século, nos nossos dias de tanto progresso, a pessoa não sabe o que tem que fazer para ajudar, para atender a razão da sua existência na Terra. A razão da nossa presença no plano terreno é justamente a mensagem de Deus. E Jesus veio para nos facilitar nesse entendimento. Mas Jesus só veio à Terra porque é importante a presença dele, é importantíssimo o que Jesus nos deixou. Se não fosse importante, Jesus não teria vindo à Terra. Para que ele viria, se ele é um espírito luminar, é o Criador do planeta Terra? Ele veio para nos dar segurança do que nós deveríamos fazer, como agir para evitarmos sofrimentos. Se nós sofremos é porque então nós precisamos do sofrimento. E quando você vê uma pessoa sofrendo muito, com uma carga muito pesada, não tem aquela piedade, coitado, mas como é que Deus deixa? Eu fico com a pena, eu nem dormi essa noite. Está errado. É sinal que você não entende nada do amor de Deus, do amor do Cristo. Então ajude sempre que puder, procure observar o que você pode fazer, onde é o seu campo de trabalho e de ajuda. Tem, a seara do Cristo é grande e tem trabalho para todas as pessoas, sejam quais forem os seus valores, seja qual for a sua capacidade intelectual, a sua capacidade econômica, a sua condição física, mental, tem sempre alguma coisa
boa para você fazer, porque é justamente este fazer bem é que é o degrau para a sua evolução espiritual. Então nós não podemos continuar vivendo só para nós, de uma forma egoísta. Todas as criaturas, como todos nós, só pedimos para nós individualmente e para os nossos familiares carnais. Quando que o povo está sofrendo, a humanidade está carente de orientação, de amparo, de palavra esclarecedora, mas esta é a nossa chance. Infelizmente, o sofrimento do próximo deve ser a sua chance para você recuperar o seu passado egoísta, o seu passado faltoso, o seu passado cheio de erros, negando sempre aos necessitados a sua coragem, a sua palavra de esperança, um níquelzinho para tomar um café. Hoje em dia até é difícil, porque ninguém quer tomar um cafezinho como esmola, ninguém quer um pãozinho. Se você der um pão para uma criança, a criança joga fora. Vejamos como os recursos também fazem mal à pessoa. A criatura tem muitos recursos, ter condições de fazer o que bem entende, o que bem deseja, é um perigo. É um perigo. Então, se a criança está realmente faminta, ela aceita um pão e agradece. Aceita um cafezinho e agradece. Mas isso não está acontecendo. A criatura quer muita coisa. É muita coisa que ela quer. Então, o que nós precisamos fazer? Ajudar a pessoa naquilo que nos é possível ajudar, mas nunca entender que é impossível. Eu não posso ajudar, eu também sou pobre, eu não tenho grandes valores, todos nós podemos ajudar. E a beleza da doutrina, da mensagem do Cristo, que é a mesma coisa, é que ela nos facilita a ajudar. Se Deus puder confiar em você, lá no fundinho da sua alma, não é só a palavra, não. Não é só o sorriso, não. Não é só aquela presença, bom dia, boa tarde, boa noite, que já é um carinho. Mas isso é uma obrigação social. Quem não é assim, porque não é bem educado. Mas o bom dia, o boa tarde, todas as pessoas merecem e todos nós devemos cumprimentar. E é interessante que a gente, vou de uma palavra, vou para outra. Chega num lugar que ninguém te conhece, a uma meia dúzia de pessoas, você fala boa tarde. Um olha para o outro, como quem diz, você conhece? Quem será? Não respondem, não. É incrível. Isso também é falta de educação, é falta de ética. Então, nós precisamos observar o que nós podemos fazer. Aproveitar que o povo não está feliz, o povo está necessitado de todos os tipos de amparo, de proteção, de orientação, de socorro, e nós, para pedirmos a Deus por nós e pelos outros, nós precisamos ter também ter recursos espirituais. A gente invade o crédito da gente, às vezes, crédito espiritual. A gente entra no crédito espiritual para socorrer uma pessoa que está plenamente afastada da verdade, dos ensinamentos, da vida correta, da vida de seriedade. Então a gente às vezes entra no crédito, não estou falando que é no meu não, que eu também não tenho, mas quem tem o crédito espiritual, entra no seu próprio crédito para pedir socorro para o semelhante. Você não sabia disso? Pois bem, dentro do trabalho que nós estamos acostumados a participar, já aconteceram muitas vezes assim. A pessoa caía em falhas e pedia socorro. A gente em prece pedia, meu Deus, Jesus, a espiritualidade amiga, em favor dessa criatura e coisa. E a criatura melhorava e se aprumava, se punha de pé. Tornava a falhar, ou se não fosse naquele campo, num outro campo. Tornava a errar e voltava. Mas eu estou assim, eu estou sofrendo assim, estou passando assim. E a gente voltava em prece. Foi um dia, o amigo espiritual me repreendeu. Toma cuidado.
ela já perdeu todo o crédito, acabou com o crédito que lhe pertencia, agora está invadindo o seu, está entrando no seu. Olha lá o que você está fazendo. Por que a espiritualidade falou isso? Porque a criatura não aprendia, ela estava sempre caindo. Você ajudava e parecia que não tinha, julgava pelo ralo toda a ajuda que você dava. Isso é coisa do nosso meio, não aconteceu lá no exterior, com a pessoa lá no livro, não, é do nosso dia a dia, pessoa até querida ou pessoas queridas, que a gente fez tudo para ajudar, e a pessoa recaindo sempre, recalcitrante, e aí a história é cumprida. Era só isso que eu queria dizer. Então a gente é um médium, ele progride, ele procura progredir para se manter em equilíbrio, e tem que progredir também para ajudar os outros, para ele ter algum crédito lá em cima, algum crédito com os mentores espirituais. Então a gente lembra quando a multidão acompanhava Jesus para uma montanha, e Pedro chegou junto dele e falou: Senhor, esse povo está com fome, e nós não temos nada, não temos farnel para oferecer essa multidão. O que fazer? Ao invés de Jesus, como nós diríamos, como vem parar aqui, não traz um pãozinho, não traz uma merenda. Jesus não disse isso, é lógico. Jesus perguntou a Pedro: o que tendes? O que trazes? Quer dizer, o que você tem na sua mochila? O que está trazendo? Pedro falou: apenas 5 pães. E Jesus aí fez o trabalho dele, como todos já leram na mensagem dos apóstolos, e atendeu toda a multidão. Mas Jesus perguntou a Pedro: o que tendes? O que trouxeste? Então, quando a gente faz uma prece, naqueles momentos difíceis, né, que a gente passa, que o mundo não entende, não está nem acreditando que você exista, não tem ninguém para te ajudar aqui na terra, é uma aflição interior, uma aflição íntima. Nós precisamos, minha gente, muito de Deus, precisamos muito do Cristo, precisamos muito dos mentores espirituais que não nos falham na assistência. É preciso que nós deles nos aproximemos através do trabalho digno, já que não temos uma grande mediunidade, mas pela conduta reta, pelo atendimento aos mais necessitados, que é a nossa chance. A caridade é a oportunidade, é a melhor chance, é a maior facilidade que a gente encontra para fazer um pezinho de meia espiritual, é a caridade, em todos os sentidos. Então, quando a gente percebe que o mundo não tem condições de nos ajudar, nós buscamos nos planos espirituais, cada um do seu modo, pedindo ao mentor espiritual, pedindo a Jesus, pedindo ao nosso querido Dr. Freitas, pedindo a Deus. Mas você tem também que ter alguma coisa. Por que você está pedindo para Isabel? Tanta gente está sofrendo. Por que você quer pedir para Isabel? Porque ela merece mais do que os outros? Não. Por que você está pedindo? Você tem que dizer alguma coisa. É porque a Dona Maria, a Dona Isabel, o Sr. João, é uma pessoa digna, uma pessoa boa, uma pessoa trabalhadora. Qualquer coisa assim, você tem que ter alguma coisa para se firmar a sua prece numa verdade, para que ela realmente, a sua prece, suba e vença as dificuldades do teto, da atmosfera pesada que nos serve de teto, e alcance, então, o nosso mentor, o nosso amigo espiritual, o nosso Cristo amigo, que não nos desampara. Mas se a gente continua assim, altamente ligado ao mundo, aos interesses da terra, às coisas passageiras, às coisas só fantasiosas, aos dissabores, às noitadas, aos vícios, a decadência acontece, física e espiritual. Aí já fica difícil. Como nós vamos pedir para uma pessoa que recebe o amparo espiritual e não valoriza, não respeita,
não ouve os pais, não ouve a companheira, não ouve o companheiro. Há muitos filhos são inteligentes, são bons, têm mais equilíbrio do que os pais, e os pais não atendem os filhos, não assentam para ouvir o filho ajustado no bem. Um parente, um amigo, um médium, um trabalhador da seara, olha, é muito difícil um referencial para as verdades de Deus, é muito difícil. Você tem que ter alguma moeda no bolso ou algum interesse material, isso aí não tem nada a ver com Deus, não tem a ver com Cristo, é o seu amor. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Essa é a mensagem do Cristo, e essa é a mais fácil de todas. Você pensar no bem, falar no bem, agir para o bem, ser discreto, ser digno da sua existência. Dignifique a sua vida, dignifique a sua presença na terra. Nós não temos mais esperança, né, nos dias que estamos vivendo, no nosso povo, na nossa gente tão desajustada do amor, da moral, da dignidade, da ética familiar, social, profissional. Nós temos que buscar Deus, confiar em Deus, em Jesus, na espiritualidade. Mas nós temos que apresentar: Jesus, amigo, eu tenho trabalhado tanto, estou tão cansado de ajudar, de amparar, de proteger. Me ajude, eu quero ajudar mais, eu quero ter forças para ajudar mais pessoas, eu quero ter intuição de como ajudar em vosso nome. Ainda tem uma coisa: não ajude porque você é bonzinho, não. Ajude por obediência ao Cristo, ajude por amor a Jesus, ajude por gratidão e lealdade ao Cristo. Esta ajuda é eterna. Essa sim, esta vai com você. Mas nunca diga: eu sou caridoso, eu quero ser caridoso, eu sempre fiz caridade. Não vai por aí não, porque nós somos pequenininhos demais diante o peso do fardo que está curvando nos nossos ombros. O passado faltoso está pesando sobre os nossos ombros. Nós temos que abrir o coração, os braços, olhar para o céu e pedir socorro e ajudar. Ajudar sem exigir, amando sempre. Ajude do jeito que você puder. Que seja uma visita a um doente e falar com ele: olha, Deus existe, Jesus está vivo entre nós, confie. É uma coisa maravilhosa. Que Jesus continue conosco. Olha, que Jesus continue conosco, que o Cristo possa continuar acreditando em todos nós. E a vitória do bem acontecerá em seu benefício, em benefício de todos nós. André Luiz que nos fala, no edifício de 12 andares, um apartamento que faça o culto do lar toda semana, com essa dignidade que o Evangelho nos pede, se transforma em luz para todo o prédio de 12 andares. Confiemos nos nossos valores divinos e trabalhemos em favor da luz, para que a luz se faça para todo o nosso Brasil, para todos os nossos irmãos de caminhada. Que Jesus continue conosco, agora e sempre. Assim seja.